Mais um candidato à presidência defecando fora do vaso, defecando na tampa da panela. Não adianta. Eu procurei, eu tentei em todos os candidatos ver algo que tenha alguma lógica, mas não consegui. Não consegui porque não existe esta lógica. Há alguns candidatos que até têm até acertam em uma coisa, mas no resto eles erram. E isso tem uma explicação. O medo mórbido do eleitorado feminino. E, logicamente, são homens que não são despertos. Então, são homens que eles vivem no mundo em que eles se criaram. Se criaram com seus pais, com seus tios, tias. E aí eles foram exercer os seus negócios, os seus empregos, e eles não observaram atentamente o que estava acontecendo na sociedade. E agora que nós temos que o movimento, a nossa narrativa, ela ganhou espaço, e eles não sabem compreender, eles não sabem explicar, e o fator medo entra na jogada. Então, eu vou ter que explicar aqui mais uma vez, me desculpem aqueles que já sabem isso, mas de repente alguém que está assistindo não sabe, é novo, ou de repente assiste, mas não assiste frequentemente os meus vídeos. É uma pessoa que pula muitos vídeos. Então, novamente, eu tenho que explicar o seguinte: Red Pill é o nome que eles taxaram todos os homens que falam sobre os problemas dos homens e sobre os privilégios das mulheres e sobre o comportamento das mulheres. Tudo é Red Pill. Não há homens que militam pelo direito dos homens, né? Que é uma parte. Não há homens MGTOWs. Não há homens antifeministas iguais a mim. Então, são todos Red Pills. Só que aí, o seguinte, eles cometem muitas falhas. Porque ao englobarem todo mundo como Red Pill, eles deixam, por exemplo, de avaliar o que eu estou falando. É lógico que eles não vão enveredar muito pelo que eu falo, porque aí eles vão começar a se enrolar. Vocês sabem. Se eles começarem a enveredar muito para as coisas que eu trago aqui comprovadas, aí eles vão começar a gaguejar e ficar sem respostas. Então eles têm que ir para o lado mais fácil, que é o quê? Red Pill são rapazes novos frustrados. Totalmente errado. Quem que começou os vídeos? Quais os homens que começaram os vídeos relatando todos esses problemas da sociedade feminista?
não eram rapazes jovens de apartamento. Não. Foram homens já de mais idade, ou de 30 anos, 35 anos. E aí, é lógico que os acompanhantes podem alcançar pessoas mais novas, mas eles não são produtores de conteúdo. Aí que está. Eles consomem conteúdo, mas eles não são produtores de conteúdo. Então, eu separei aqui mais uma fala de um pré-candidato a presidente. Mas, assim, ó, mais um besteirol vindo de um candidato. Já falei sobre os improvisos do Lula, né? Que são um fiasco. Já falei sobre o Zema. Agora, novamente, o pessoal do MBL. Renan Santos falando sobre Red Pills. Vamos ouvir o que ele tem a dizer e vamos analisar. Vamos lá. Os Red Pills são meninos feios, meio tímidos, que, né, eles têm um rancor contra a mulher. Assim como... Então os homens, os Red Pills, são meninos feios que têm um rancor contra as mulheres. Esta é a definição de todos nós para o seu Renan Santos. Tudo que foi dito até agora não vale nada para o seu Renan Santos. Ele acreditou na série que foi feita na Inglaterra. Adolescência. Será que ele é tão burro assim? Não, não pode. Não, não pode. Então, assim, ó, ele diz que Red Pill são meninos feios que pegaram rancor de mulheres. Ok. Todo o resto, ele ignora. Convenientemente, pode ser. Vamos continuar. Mulheres jovens de movimentos anti-homem, movimentos feministas, têm um discurso muito duro contra rapazes. Assim como tem mulheres que têm um discurso muito duro contra rapazes. Mas notem que ele não disse que são mulheres, são moças feias. Repararam esse detalhe? Eu reparo tudo. Quando ele tratou do Red Pill, eram rapazes jovens, feios, que pegaram rancor de mulheres. Quando ele disse que tem mulheres que falam também de homens de modo ruim, ele não disse que são mulheres feias. Quer dizer, o medo está tão entranhado na mente dos homens que eles, no automático, eles evitam de falar certas coisas contra as mulheres. E contra os homens, naturalmente, as respostas saem, as ofensas saem, porque ele sabe que contra os homens não haverá perigo nenhum. E contra as mulheres pode ocorrer perigo. Então vamos lá. Então, ele disse que por parte das mulheres também acontece. Vamos retroceder um pouquinho aqui para nós pegar a linha de raciocínio. Um discurso muito duro contra rapazes. Eu não vejo uma correlação entre o discurso Red Pill e a violência contra a mulher. Eu acho que existe uma extrapolação aí. Ninguém... Tá, aqui ele acertou. Vou ter que dar um mérito para ele.
Não existe uma correlação entre as falas Red Pill, que, lembrando, todo mundo é Red Pill. Não existe uma correlação com o aumento da violência contra as mulheres. Então aí ele acertou. Mas vamos ver o que ele diz de resto. Vamos lá. Conseguiu estabelecer uma causalidade que me convencesse nesses termos. Mas, hoje, dado que a violência como um todo virou base na sociedade brasileira, a violência contra a mulher é uma violência baseada numa traição de um vínculo de proteção que o homem tem que ter junto com a mulher. Então, o homem, numa relação que ele trai a confiança da mulher e agride ela, ele tem que ser muito punido. Muito punido. As punições têm que ser claras. A mulher que apanha do marido bêbado que chega em casa, a mulher que, vamos supor, vou sair hoje, não sei o que, o cara não gostou, rompa uma relação com ela. Aí... Vocês viram como o discurso, quando é para a punição do homem, ele é muito mais macabro. Vocês viram que a facilidade de um homem falar em punição para os homens, ela sai assim espontaneamente. Então, assim, eles não falam de violências cometidas de mulheres contra homens. Para eles, não existem. Eles sabem que existem, mas eles não vão puxar isso para não ficar de mal com o público, o eleitorado feminino. Então, assim, todo candidato, quando for falar de violência, quando parte de homens, eles vão querer punições assim, rigorosíssimas. Não, porque o homem que levanta a mão contra a mulher, que chega bêbado em casa e blá, 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 nós precisamos punir com rigor, de modo exemplar. Mas as violências que as mulheres cometem, os abusos que elas usam, que elas fazem usando a própria lei escrita, aí eles não falam, eles não tocam nesse assunto. Então vocês vejam, é uma facilidade em falar mal dos homens. Mas daí quando chega na parte das mulheres, os caras gaguejam. Os caras trancam o cérebro no automático. Porque eles sabem, eles têm medinho de falar a verdade. Então, assim, são candidatos que não podem ganhar o nosso voto. O voto de homens de brio, de honra. Porque eles são mais do mesmo. Vamos continuar aqui. Então, os termos dele, não serve pra mim. Não, vou meter a mão. Esse cara tem que pagar e pagar muito. Estão vendo? O homem que faz alguma coisa, a mulher tem que pagar. Pagar muito. Então, esse é o discurso. Rigor. Mas você não vê a mesma coisa quando parte das mulheres. Então, todos esses candidatos não deixam de ser pró-mulher, de um modo ou de outro. Vamos lá. Paga muito, especialmente quando você tem crimes, como aconteceu daquele homem que arrastou uma mulher, torturou ela. Então, isso, as punições têm que ser, pra mim, é pena de morte um caso desse. Fora outros casos que já envolvem violência sexual, que pra mim não tem muita discussão. Pra mim é que a Constituição, infelizmente, não permite. Mas pra mim tinha que ser pena de morte. Entendi. Ouviram? Se dependesse dele, os homens teriam pena de morte. Será que ele defende para as mulheres também
pena de morte? Ele citou o caso do homem que arrastou a mulher lá de carro, né? Lembram daquele episódio? Por que ele não fala do caso da mulher aqui no Rio Grande do Sul que dopou o marido de forma covarde, traiçoeira, sem ampla defesa dele, porque deixou ele adormecido, e aí arrastou até o forno de fumo, ele vivo, e ela tacou fogo no forno. E aí foi absolvida pelo júri. Por que ele não falou desse caso? E aí disse, nesse caso eu exijo pena de morte. Não! Ele foi tirar um exemplo de um homem que fez um crime. Então, assim, ó, pegue qualquer candidato, é toda a mesma laia de pensamento com relação a homens e mulheres. Lógico, em outros setores há diferenças. Óbvio. Por exemplo, questões de regulamentação de meios digitais, de internet, perseguições. Cuidem que há diferenças entre os candidatos nessa parte. Certo candidato, ele já vai mais para o lado da perseguição mesmo, da censura total. Agora, em se tratando de mulher, todos eles são domados, todos eles se borram de medo. Bom, mas o MBL não tinha uma feminista? Não chamou uma feminista para comentar junto com eles? Não sei se ela está ainda. Então vocês esperam o quê? Vocês esperam o quê do MBL? Chamando feminista. Então, vamos lá, vamos terminar aqui. A moça vai falar não sei o que mais. Vamos ver. Não considera que um discurso de ódio, um discurso contra as mulheres pode levar, de fato, a um crime? Eu não acho que quem comete... Tá, terminou. Era um corte de uma entrevista que ele deu ao Poder 360. Então vocês vejam, quando eles são confrontados com violências cometidas por homens e violências... Aliás, eles não são confrontados com violências praticadas por mulheres. Em primeiro lugar, é isso. Aí, mas é lógico que eles são confrontados com violências cometidas por homens. Podem esperar que eles querem arrancar o pescoço do cara. O escalpo. É o corpo na estaca em praça pública. E aí as coisas contra as mulheres... algumas mulheres que são rancorosas, né? Que a gente tem que são mais feministas, né? Não é algumas. A maioria é militante ou intoxicada. É que eles não têm coragem de dizer isso aí. Aí o homem é adolescente. Quer dizer, eu tenho aqui no canal homens aí casados, recasados, com estabelecidos na vida, mas para o Renan Santos são homens jovens ressentidos com as mulheres. E as mulheres que
que são ressentidas ou que falam mal dos homens, elas não são feias. Os homens são feios. As mulheres não são feias. Então, é incrível, meus caros, não escapa nenhum. Faça um escrutínio e não escapa nenhum. Até mais, meus caros.